Muito boa noite a todos, na bendita graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu lembro realmente do Jorge, quando chegou lá na Teológica. Eu já era pastor, só que solteiro. Fui ordenado em 1975, 4 de outubro, para pastorear a Igreja Batista no bairro da Água Fria, ali na Zona Norte, sendo ainda seminarista, trabalhando no Banco Safra e pastoreando. E tivemos o privilégio de conhecê-lo ali no pensionato, tudo muito simples, mas pessoas de várias cidades e estados como eu. Eu tinha vindo de Salvador para fazer teologia em São Paulo. Como aqui não tem baiano, nem filho, nem neto de baiano, então eu posso falar à vontade de baiano aqui hoje, né? Mas ali eu fui ordenado em 1975, 4 de outubro, para pastorear a Igreja Batista da Água Fria, na Zona Norte. E aí já se vão quase 49 anos de ordenação pastoral. Eu tinha decidido pastorear até os 70, o que aconteceu em 2022. Estou com 71, a caminho de 72, faltando 47 anos para eu partir para a glória, porque eu vou viver até os 119, uma vez que 120 é o limite da vida, determinado por Deus depois do dilúvio. Deus determinou que a vida é 120 anos. Eventualmente alguém, por algumas razões, pode chegar a 121 ou um pouquinho mais, ou 118, 117, e como eu, 119. Então, a minha mãe faleceu em 2018 com 96 anos. Como não poderia eu chegar a 119? Estou me cuidando, muito bem cuidados, mas sou diabético, sou cardiopata, mas essas coisas não vão acabar comigo, não é? Eu estou cuidando bem, tanto do diabetes quanto da cardiopatia. Meus irmãos, ao ouvir e testemunhar da história desta igreja, as coisas que aqui foram faladas, me fez lembrar que em 1975, 76 e 77, foi feita no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, a Transcatarinense. Na época, o pastor Samuel Mitti era o diretor-geral da Junta de Missões Nacionais. Depois ele foi para Missões Mundiais e o pastor Paulo Seabra assumiu a Junta de Missões Nacionais. Quando foi feita a Transcatarinense, em algumas cidades, principalmente na região oeste do estado, a minha esposa, por exemplo, trabalhou na cidade, ela era iberista, trabalhou na cidade de Concórdia. Tem uma cidade chamada Erval do Oeste, que é uma cidade limítrofe com dividida apenas por um rio, com a cidade de Joaçaba e Erval do Oeste. E para trabalhar, depois da Transcatarinense, foi designado para continuar servindo na cidade um recém-formado no Seminário do Sul, pastor Newton Antônio de Souza. Ele ficou trabalhando na cidade de Erval do Oeste. Tinha uma igreja que estava apenas com um membro, já muito idoso,
de descendência eslava, e o nome dele era Nicéforo Golovinski. Um único membro da igreja. Um membro. Porém, antes da Transcatarinense, e por que a igreja tinha um membro? Porque é uma cidade pequena, os idosos foram morrendo, os filhos mudaram de cidade na busca de melhores perspectivas socioeconômica e profissional na vida, e foi saindo, ficou esse homem lá sozinho. Esse homem, todos os dias que tinha culto, por exemplo, quarta-feira, ele ia à tarde para o prédio da igreja, que era de madeira, varria tudo, tirava o pó do púlpito, das estantes, limpava as cadeiras, e na hora de ir para o culto, ele saía da sua casa, ele era viúvo, ele ia sozinho, abria a porta, acendia todas as luzes, e na hora certinha, sem atrasar, 1 segundo, ele começava o culto. Só ele. Somente ele. Mas ele ia na frente e falava algo assim: meus irmãos, vamos começar o culto orando. E orava, mas só tinha ele no culto. Vamos ler agora a palavra de Deus. Fiquemos em pé, vamos ler. E ele lia, mas só tinha ele no culto. Depois ele ministrava o estudo bíblico para ele. Depois ele ofertava, no final do culto ele recolhia a oferta, contabilizava, e ele fez isso por muitos anos. No domingo ele repetia a dose na EBD e depois o culto. No domingo à noite ele fazia a mesma coisa, e isso por muitos anos, mas ele sempre terminava os cultos orando: Senhor, aviva a tua obra aqui nesta cidade. Sempre, anos orando assim. Aí veio a Transcatarinense, que fez um trabalho extraordinário naquela cidade. E quando terminou, o pastor Newton ficou na cidade para fazer o trabalho, como a gente fala hoje, de revitalização da obra de Deus na cidade de Erval do Oeste e Joaçaba. Nessa época, eu e minha esposa, eu já estava casado, em 1979, nós casamos e fomos morar em Florianópolis para plantar igrejas na grande Florianópolis. E o pastor Newton me convidou para ir lá em Joaçaba pregar na reorganização da igreja no dia 7 de setembro de 1979. A igreja foi reorganizada. Vibrante, visionária, firme, constante. Porque não existe nenhuma possibilidade de alguma circunstância ou situação faça a igreja desaparecer. A igreja é indestrutível. Por causa daquele que a fundou, que a organizou. O Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a maior instituição que existe na face da terra. No dia que a igreja for arrebatada, esse mundo vai virar um caos como jamais foi visto na história da humanidade. Deus não fez isso ainda, por causa da presença da igreja no mundo. Há muito ainda o que fazer. Muito. E a igreja se coloca disponível nas mãos do Senhor para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Abram suas Bíblias no livro, eu vou pregar no Velho Testamento, no livro de Cantares de Salomão. E enquanto vocês estão abrindo, deixe-me apresentar minha esposa. Fique em pé. Edir
que casou com Edinaldo. Então é Edinaldo. Mineira, de uma cidade chamada Mantena. Sabe quando você vai andando atrás de um caminhão que está escrito assim, mantenha distância? É a cidade dela. É longe. Lá do outro lado de Minas Gerais, divisa com o estado do Espírito Santo. Nasceu nessa cidade. Foi para o Iber em 1974, não é isso? Estamos casados a caminho de 46 anos. Temos 3 filhos. André, nosso filho mais velho, mora em Curitiba, é pastor há 18 anos da mesma igreja, em Curitiba, Igreja Batista da Graça, do bairro do Sítio Cercado. O nosso filho do meio, Felipe, André é catarinense. O nosso filho Felipe do meio é paulistano, mora em Londrina, no norte do Paraná, belíssima cidade, quase 700 mil habitantes. Felipe, membro da igreja que eu pastoreei 13 anos, eu fui pastorear lá em Londrina, a igreja que ele era membro, ele já morava lá há alguns anos, e fui pastorear lá 13 anos, onde encerrei o meu ministério em 2022. E a nossa caçula, Priscila, que é mãe fica em pé, minha netinha, minha penúltima netinha, Laís, é filha de Priscila, que foi professora 19 anos do Colégio Batista Brasileiro em São Paulo, eram membros até poucos meses atrás da primeira igreja batista Jardim São João em Guarulhos. Agora estão, por questão de proximidade residencial, na primeira igreja batista de Guarulhos. Então temos 3 filhos e 7 netos. 7 netos. Essa é a nossa família. Está começando a chegar agora para a época das férias. Laís já veio conosco, estávamos em São Paulo ontem, ela já aproveitou, entrou de férias, já desceu. Semana que vem, aliás, essa semana ainda eu creio que deve descer os pais dela e o irmão. Depois vem os de Londrina e depois desce os de Curitiba, para tirar férias com o vovô e a vovó ali em Itanhaém, onde estamos morando desde fevereiro do ano passado. Livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é um livro que, a despeito de ter uma linguagem exótica, não trata de assuntos para despertar as nossas consciências, os mais diversos pensamentos e sentimentos de amor no mundo, segundo o mundo. Porque os mais afoitos podem, principalmente os solteiros, podem ler esse livro e achar que aquilo que sai da linguagem de Salomão pode ser praticado. Sim, pode. Depois do casamento, claro. Mas o livro de Cantares se trata de um livro poético. E a poesia, necessariamente, ela não diz aquilo que nela está escrito, o seu conteúdo literário. O livro de Cantares é uma figura de linguagem. Portanto, não é um livro que trata de amor vulgar. Não é um livro que trata de amor humano. Não é um livro que trata de amor erótico. Nas relações homem-mulher. Mas é um livro que trata da maior obra entre todas as grandes obras do Antigo Testamento, que é
o amor de Deus pela sua igreja. É um livro, em certo sentido, profético acerca da igreja. Ele é escatológico acerca da igreja. Muitos que têm refugado este livro sobre a suspeita de que trata do amor de Salomão por alguma das 700 concubinas que ele teve, por alguma mulher camponesa, talvez, dos seus dias, e que lutou para ganhar o amor dessa mulher, dessa concubina, mas nunca conseguiu. Como dissemos, o estilo de literatura do livro de Cantares é poética, é poético. É assim que é muito, porém, algumas pessoas mais afoitas, elas pensam que o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, trata absolutamente do amor de um homem por uma mulher e vice-versa. Um amor profundamente cheio de paixão. Eu diria que, se ele fosse literal, estava muito mais para um amor erótico do que para um outro tipo de amor, por exemplo, o amor fraterno. O livro de Cantares de Salomão, ou de Cântico dos Cânticos, não se trata tampouco de um drama, de alguma coisa que se pretendeu realizar, mas fracassou. O amado, como você verá, se fizer uma leitura cuidadosa, não é outro senão o amado Senhor Jesus Cristo. E a Sulamita, que é essa mulher que a literatura diz que o amado está buscando a sua conquista, a Sulamita não é outra senão a amada igreja que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18, que edificaria e a colocaria no mundo até que ele viesse resgatá-la através do casamento entre ele e a igreja, porque por enquanto a igreja está se preparando como noiva para o dia em que vai casar com o seu amado. Portanto, é um poema do amor de Cristo para com a sua amada igreja. E tem sido assim que a grande, maciça maioria dos escritores através dos tempos consideram esse poema de Cântico dos Cânticos. Esse livro é um livro promissor, é um livro primoroso, uma obra que o Divino Espírito Santo inspirou, e não sabemos a quem, se Salomão e mais algum outro escritor, para retratar o maior amor de todos os tempos, o amor real, o amor verdadeiro, o amor que beneficia na sua prática aqueles e aquelas que são o objeto desse amor. E esse amor foi provado que ele era tão verdadeiro quando o amado dá a sua vida pelos amados e pela amada que é a igreja. Vamos ler um único verso no capítulo 6. Livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, um único verso. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem
quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército, e suas bandeiras? É uma interrogação, é uma pergunta. Quem é essa? É a igreja. A igreja, ela aparece na vida das pessoas como diariamente o alvorecer, para trazer um novo dia, para trazer um belo dia, para trazer um extraordinário dia na vida das pessoas. É a igreja que aparece como um alvorecer. Aliás, a cidade de Itanhaém, quando a gente tem um morro lá próximo, dentro da cidade, mais próximo, na beira-mar, que a gente sobe para ver o nascer do sol. Que coisa extraordinária é o nascer do sol. Mas o texto continua perguntando: essa que é bela como a lua, essa lua que desperta sentimentos de amor humano, de um homem para uma mulher e vice-versa, essa lua que desperta o senso de escrita dos poetas, das pessoas apaixonadas, das pessoas que fazem compromissos, principalmente com aquela lua cheia extraordinária, é a igreja. Mas o texto também diz que ela é brilhante como o sol. Todo mundo gosta de um dia ensolarado. Todo mundo gosta de deitar-se à beira de uma piscina, ou em cima de uma laje, ou na beira do mar, para receber a bênção dos raios solares sobre o seu próprio corpo, até porque, dependendo do horário, isso é vitamina para o corpo. E o texto continua dizendo que a igreja é admirável como um exército e suas bandeiras. Na Bíblia Sagrada, este livro é o único que se ocupa exclusivamente do amor. A igreja ocupa-se, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ocupa-se exclusivamente do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo são os dois grandes mandamentos da lei, porque o amor é irresistível. A pessoa que ama pode estar sendo odiada, ela pode estar sendo rechaçada e sempre dá respostas de amor a quem assim sente contra ela. O amor tem essa capacidade de demolir os mais ruins e negativos sentimentos na vida humana. Esse é um livro que se ocupa exclusivamente de mostrar o que é o verdadeiro amor. É um livro que incendeia o coração e a mente de quem o ler e o levará a tirar conclusões muito sublimes e elevadas acerca do amor, do verdadeiro amor. Esse livro consta de uma série de dramáticas alegorias centralizadas em um único casal, intercaladas pelo aparecimento de grupos como relâmpagos, que como relâmpagos iluminam a cena para logo depois desaparecerem. A riqueza de imaginação
bem mostra e denota a mente oriental daquela época, que era uma mente romântica e riquíssima em fantasias. Como já lhes dissemos, esse é um livro de linguagem, de estrutura e linguagem exóticos, mas não eróticos. Deus permite a Salomão o uso de uma certa linguagem para nos ensinar verdades incríveis. Portanto, neste momento, vou me valer de um tema acerca desse verso que acabamos de ler. Você conhece uma igreja chamada Igreja dos Santos? Não ouvi. Eu não vou falar dessa igreja. Eu vou falar o inverso. Eu vou falar sobre a Igreja dos Santos dos primeiros dias. E eu sei, pelo que testemunhei nesta noite, que esta igreja é uma igreja dos santos dos primeiros dias. Pelo que ouvimos e vimos, é só ler Atos capítulo 2, de 41 a 47. É só ler sobre a igreja de Antioquia, a igreja de Filipos e outras tantas no Novo Testamento. A igreja dos santos dos primeiros dias, para trazer à nossa memória algumas dessas verdades com base em nosso texto. Neste momento maravilhoso em que a CBP completa 32 anos, jovenzinha ainda, bastante jovem, de organização como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu queria dizer 4 coisas. A primeira, a igreja dos santos dos primeiros dias, ela tem sobre si a marca da santidade. Me lembro que um ex-professor nosso, Dr. Richard Julius Sturz, ele uma vez definiu santificação assim, que santificação é o processo através do qual eu e você, convertidos a Cristo, nos tornamos participantes da santidade de Deus, porque Isaías disse que só Deus é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando nos convertemos a Cristo, nós somos chamados a participar da santidade de Deus, porque a Bíblia nos afirma que, pelo que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não pode ser convertido e continuar sendo a mesma pessoa. Não pode ser convertido e continuar fazendo as mesmas coisas. Uma nova criatura significa uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se expressar verbalmente e uma nova maneira de viver a vida, porque agora nasceu de novo, e para nascer de novo teve que primeiro morrer para o pecado, para a morte, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. É uma nova criatura. Ela é reconhecida como alguém que está no processo dinâmico da santificação da vida, de se tornar participante daquilo que Deus é em essência, em verdade. Só Deus é santo. E aí nós em Cristo somos chamados a participar
em nos guiarmos e nos guindarmos a participar da santidade de Deus. Olha que privilégio. Porque um dia, assim como Ele é, diz a Bíblia, seremos nós também. E aí a carta aos Efésios, no capítulo 5, de 25 a 32, aquele texto que fala sobre a questão do casamento, do homem, da mulher no casamento, mostra que a igreja, no seu processo de santificação, ela está buscando ser sem rugas, sem marcas do mundo, mas santa e irrepreensível. Ou seja, ela se torna o sinal visível de Deus na face da terra. As pessoas vêm aqui, entram aqui e não saem daqui mais a mesma pessoa, porque a ambiência daqueles que são santos duas vezes, santos porque nasceram de novo em Cristo, e santos quanto à maneira de viver. São pessoas que estão buscando o viver segundo a vontade e o querer de Deus, porque nasceram em Cristo, de Cristo e com Cristo. E aí traz na sua vida a marca da santidade. Não estamos falando de ser um crente metido à besta. Não estou falando de ser um crente que sai por aí apontando o dedo ou criticando os outros, dizendo eu sou e você não é. Não, senhores, não é isso. Não é isso. Ser santo em Cristo e através de Cristo significa que a sua maneira de viver vai transmitir algo para quem não experimentou Cristo, algo que vai levar a pessoa a pensar como você tem uma vida tão diferente. Você era assim e agora não é mais. Eu nasci num lar com duas religiões. Eu sou filho caçula de 6. A religião da minha mãe, que era devota de uma, ela escolheu para ela uma santa, que cuida dos olhos, não precisa falar o nome, e meu pai, que era pai de santo de terreiro de Candomblé. Minha mãe se converteu depois. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui ver meu pai 27 anos depois, porque eu fui atrás, eu queria... Meus filhos me perguntavam se eu não tinha pai, porque a referência de avô para os meus filhos era o meu sogro, que era um crente temente a Deus. Pai, você não tem pai? Eu falei, eu acho que eu tenho, ou não. Se meu pai estiver vivo, vocês um dia vão conhecê-lo, e conheceram. Porque nós fomos atrás, descobrimos onde ele morava, até achá-lo. Até achá-lo. E eu tive a alegria de dizer para o meu pai que eu não tinha mais a religião da minha mãe, nem a dele. Que eu não tinha religião. Eu era um crente no Senhor Jesus Cristo, que nasceu de novo. E já era pastor, pastoreava na cidade, na época eu pastoreava em Ribeirão Preto, Igreja Batista de Campos Elíseos. A igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da santidade. Meu irmão, minha irmã, continue buscando cada vez mais e mais dessa santidade. Lembra do hino, talvez você não lembre, do hino do cantor cristão, mais de Cristo, mais de Cristo. Eu quero ter mais do seu amor, obter mais da sua compaixão. Lembra desse hino cada vez mais e mais. Vai, busque, vai, a palavra vai te ajudar, o Espírito Santo vai te conduzir. Ele que é santo tem interesse em que você participe da santidade de Deus, e a igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da santidade. Em segundo lugar, a igreja dos santos
dos primeiros dias tem a marca da unidade. Preste atenção, porque eu não falei união, eu falei unidade. União, lá de Salmo 133, tem a ver com braços e abraço. Isso é união. Unidade tem a ver com a mesma maneira de pensar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. A mesma maneira de pensar na igreja. Então a igreja é cheia de gente, um monte de cabeção, porque pensa todo mundo a mesma coisa. Alguém disse uma vez que toda unanimidade é burra. Não é. Pelo contrário. A unanimidade cristã e espiritual significa que você está agregado e congregado no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. A marca da unidade. E aí, não vamos ter tempo, mas eu recomendo que você leia Efésios 4, verso 1, até o capítulo 6, versículo 4. E aí você vai entender com profundidade o que significa ser um santo do primeiro dia, trazendo na sua vida a marca da unidade. Da unidade. Todo mundo pensando a mesma coisa, porque está olhando para a mesma pessoa, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Senão não é igreja. Senão não se torna membro da igreja. A marca da unidade. Mantenham-se em unidade, pensando a mesma coisa. O pastor é o homem da visão. E os irmãos já perceberam e já experimentaram que o pastor dos irmãos sabe para onde quer conduzi-los, para onde quer levá-los, e vocês têm vindo, e o resultado está na vida de cada um de vocês. A igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da unidade. Olhe para a igreja de Atos 2, como a igreja... A expressão unanimidade, um só, igual e tal, como aparece em Atos 2, de 41 a 47. Ter as coisas em comum, isso é unidade, porque todos estão voltados para os mesmos propósitos, para os mesmos objetivos. Sigam assim. E Deus os levará para alturas e lugares incríveis para abençoar mais vidas, além das vidas que já têm sido abençoadas. Em terceiro lugar, a igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da apostolicidade. Os ensinos dos apóstolos são eles que norteiam a vida da igreja. Jesus passou os ensinos para os apóstolos, que fizeram uma tabulação e uma reflexão, e a partir da vinda do Espírito Santo, eles começaram a dizer: é assim, assim e assim, que um grupo se torna igreja. É essa, e mais aquela doutrina que mantém a alimentação da igreja, as colunas da igreja, a marca da apostolicidade. Hoje está em voga, meio que em voga isso, igreja apostólica. Apostólica disso, apostólica daquilo, apostólica... Não, mas não é disso que a Bíblia está falando. Trazer a marca da apostolicidade é a marca que põe o Senhor Jesus Cristo absolutamente como cabeça da igreja. E cada membro é corpo unido, forma o corpo de Cristo. E aí, como corpo de Cristo, compreende que tem que ter uma visão e uma missão no mundo. E procura ser fiel àquilo que os apóstolos ensinaram à primeira igreja
a segunda igreja, a terceira, a quarta, a quinta e as demais igrejas que são verdadeiramente cristãs, a marca da apostolicidade, da seriedade, do comprometimento, da profundidade, da obediência à visão e à missão como recebidas do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Eu tenho acompanhado as postagens do pastor, dos irmãos, do pastor Jorge, os grupos que, por exemplo, têm ido para o Rio Grande do Sul e até tem um testemunho hoje maravilhoso para abençoar o estado carente do Evangelho da graça de Deus, como é o Rio Grande do Sul, que é o evangelho mais espírita do Brasil, é o estado mais espírita do Brasil. Precisa da graça, conhecer a graça, para que de graça creia que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador da alma e o Senhor da vida. Então, a igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da santidade, tem a marca da unidade e tem a marca da apostolicidade. E em quarto e último lugar, antes de fazermos a conclusão, a igreja dos santos dos primeiros dias tem a marca da catolicidade. Não confundam as coisas, tá? A palavra católico quer dizer universal. Ou seja, a igreja que está aqui também está no Rio Grande do Sul e está onde ela quiser estar no cumprimento da missão, porque o projeto de Deus é o mundo inteiro, fazendo discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus mandou e ele disse, façam isso, e tenham certeza de que eu estarei com vocês todos os dias. A missão da igreja é o mundo inteiro, até que chegue aos confins da terra. Amados, quero concluir dizendo o seguinte, que essa igreja dos santos dos primeiros dias, ela tem algumas características, porque a somatória das marcas produzem algumas características para a igreja dos santos dos primeiros dias. Voltando ao texto da pregação, quem é essa que aparece como o alvorecer? Bela como a lua, brilhante como o sol e admirável como um exército e suas bandeiras. Quem é essa? É aquela que cultiva, pelo que eu percebi, isso está claro, meu pastor, está claro. É uma igreja que pratica o amor fraternal, uns para com os outros. Isso está visível. É uma marca. A fraternidade, o amor fraternal, relacional. O amor que pode se abraçar e até arriscar dar o ósculo santo, sem correr o risco de que essas coisas têm segundas, terceira, quarta, quinta, décima intenções. Uma das características é essa, intensamente a prática do amor fraternal, um por todos, todos por um, e a igreja se oferece ao mundo como agência do reino de Deus, que tem uma mensagem
que pode transformar a vida de todo e qualquer que creia no Senhor desta mensagem. A igreja é aquela que é intensa também, e eu vi isso aqui num banner que apareceu aqui, o ministério da beneficência, o ministério de suprimento das necessidades dos necessitados, como a primeira igreja fazia. Alguns membros que tinham muito vendiam o que tinha de mais e colocavam recursos aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos necessitados. A prática da beneficência, o ministério intensamente. O meu irmão não vai passar necessidade no que depender de mim. Se tiver só um sanduíche, eu corto ele em dois, eu como metade e dou metade para o meu irmão, senão eu dou todo para ele. A marca da beneficência, fazer o bem, enquanto, como diz Gálatas, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa igreja, quem é essa? É aquela que adota a prática da educação cristã integral. Crentes bem educados em Cristo. Que coisa linda, meu pastor, ver alguns juniores com colete "posso ajudar?" e tentando achar lugar para colocar as pessoas que estavam em pé, sentadas. Que coisa linda! Isso é discipulado, isso é educação em Cristo, para o serviço cristão. Ou seja, o futuro da igreja está garantido. Porque quando esses juniores e adolescentes chegarem à idade jovem, adultos, eles então serão transferidos para outras funções na igreja. Mas vem criança. Eu estava sentado ali ao lado de, acho que são duas gêmeas, bem ali sentadinho ao lado. Acho que são gêmeas, sentados. Essas virão e se oferecerão ao Senhor e à igreja como elementos válidos para fazer aquilo que deve ser feito para a edificação da igreja, para que a igreja continue a sua marcha vitoriosa. Essa é aquela que intensamente pratica o amor fraternal, é aquela que intensamente pratica o ministério da beneficência, é aquela que intensamente desenvolve uma educação cristã integral, e é aquela que não para de pôr os olhos no futuro, na escatologia. Afinal de contas, a igreja está, o que ela faz não é um fim em si mesmo. O que ela faz é o cumprimento de obediência ao Senhor da igreja, porque ela está de olho para perceber que Ele está vindo buscá-la. E ela não vai ficar aqui. A igreja não vem me buscar, nem buscar você. A igreja Jesus não vem me buscar, nem buscar você. O Senhor vem buscar a igreja, porque é com a igreja que Jesus vai casar. Se você está fora da igreja, o problema é seu, não é da igreja. Venha rápido, corre, creia no Senhor Jesus Cristo, obedeça pelo batismo e torne-se igreja, junto com os demais que já o são. Venha. O que falam de igreja aí, e falam muito mal, mas não conhecem a igreja. Venha para a igreja, não demore mais, é hoje, não é amanhã, é hoje. Venha para a igreja, porque ela é a igreja dos santos dos primeiros dias. E como santos dos primeiros dias, ela é deslumbrante como o alvorecer. Ela é bela como a lua.
ela é brilhante como o sol e admirável como um exército que entra na cidade fazendo tremular as bandeiras, porque a igreja ela é vitoriosa por essência, ela é vitoriosa por natureza. A igreja não tem como a igreja dar errado, porque Jesus disse: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem é essa? É a CBP. A CBP que aparece como o alvorecer. A CBP que é bela como a lua. A CBP que é brilhante como o sol. A CBP que é admirável como um exército, fazendo tremular as suas bandeiras, porque vai entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e do noivo dela, absolutamente vitoriosa.